Olá, o tema da nossa aula de hoje é quando a equipe resiste à mudança. Qual o papel do líder? Então, essa é uma grande dificuldade, um desafio muito comum nas lideranças. Quando a gente vai implantar a mudança, a gente tem ali a resistência da nossa equipe. Eu sou Suzane Castro, sou enfermeira, mentora de líderes na Aprendo Gente Gestão. E a Aprendo é o nosso espaço de cuidado e desenvolvimento de líderes. Aqui ajudamos os profissionais a aprender a liderar a si mesmo, como base para conseguir liderar equipes, conseguir conduzir equipes. E com essa temática hoje, a gente traz mais um ingrediente, mais um elemento para fortalecer a sua capacidade de conduzir mudanças com leveza, sem desgaste e conseguindo o engajamento da sua equipe. Então, aqui a gente vai precisar entender que toda mudança gera resistência, a resistência é uma resposta esperada, é uma resposta humana diante do novo, e diante disso, o líder precisa se posicionar de maneira adequada. E aqui a gente vai trazer algumas informações, reflexões, aprofundamentos para que você consiga lidar com essa resistência de forma mais assertiva, utilizar a sua energia no lugar certo para que você possa entender o teu papel enquanto líder para conseguir materializar essa mudança. Então, dentro desse contexto de liderar a mudança, a gente tem a resistência e o líder precisa entender o seu papel. Então, a resistência, ela é muito comum. Ela é uma resposta esperada. Então, os líderes não deveriam reclamar que a sua equipe está resistindo, porque é algo esperado, é uma resposta humana, é uma resposta emocional diante do novo. O que a gente precisa fazer é aprender a lidar com ela. E aí, quando a gente vai estudar por que as mudanças falham, as pessoas tendem a dizer que a resistência é um dos motivos que prejudica ou que impede a implantação de uma mudança. Na verdade, não é a resistência que dificulta a implantação de uma mudança, mas a forma que a gente lida com a resistência, porque a resistência é uma resposta emocional esperada diante do novo. Então, nós precisamos é aprender a lidar com ela. Então, geralmente, quando a gente apresenta o jeito novo de fazer um processo para a nossa equipe, e isso se configura como uma mudança que eles não estão nem desejando e nem planejando, ela vem muitas vezes verticalizada, quando a gente apresenta isso vai gerar uma série de respostas emocionais e as pessoas ficam ali com dúvidas, com medo, com anseios, com sobrecargas, com medo de perder algo, porque a pessoa vinha em uma rotina, um jeito de fazer aquele processo que ela já estava acostumada, que era previsível para ela. E o ser humano gosta de previsibilidade, ele gosta de ter aquela certeza de que vai fazer isso e vai gerar esse resultado. Quando você apresenta um jeito novo de fazer, você tira essa previsibilidade e isso tende a dar dúvidas, medos, insegurança, medo de perder algo, medo de perder o emprego, medo de perder essa previsibilidade, enfim, é uma resposta emocional mais que esperada quando você implanta uma mudança. Outro ponto que traz essa resistência como um vilão, quando na verdade ela faz parte do contexto, é a falta de clareza. A gente quer realizar mudanças nos nossos processos apenas estabelecendo metas, indicadores ali para a nossa equipe e dizendo o que é que eles têm que fazer com foco nas ações. Ter metas e definir as ações é muito importante para a gente implantar uma mudança, mas não são suficientes. A meta e as ações precisam ter onde se sustentar. E esse ponto de sustentação é exatamente o propósito, os motivos, as razões para a gente mudar. Se a gente não deixa claro quais são as razões, não adianta eu ter meta e não adianta eu ter ações, por mais efetivas que elas sejam, elas não vão conseguir se sustentar. E aí, como a mudança requer esforço, tempo e energia, com o tempo a gente desanima e a gente desiste. Então, precisamos ter muito forte a clareza do porquê mudar. É isso que vai gerar a persistência necessária para a gente viver essa mudança.
Outro ponto que acaba alimentando a resistência, ao invés de nos ajudar a lidar com ela de forma assertiva, é a nossa equipe não se sentir ouvida, as pessoas não se sentirem ouvidas, e isso gera muita insegurança. Isso gera a ausência de um senso de pertencimento. Então, a gente não vai conseguir implantar mudança se as pessoas não se engajarem. E as pessoas não se engajam naquilo que não faz sentido para elas, que elas não participam da construção. Então, elas têm o que dizer, elas têm o que contribuir. Eu só preciso é criar espaços para as pessoas trazerem ali todo o seu potencial criativo. Quando líderes assumem seus cargos, e eu acompanho muitos profissionais que acabaram de assumir os seus cargos, a gente está ali direcionando para uma postura mais efetiva, para uma visão estratégica e uma ação de fato mais direcionadora. Então, o que que eu percebo quando essas pessoas assumem seus cargos? Elas começam a identificar um monte de coisas que estão desorganizadas, que estão falhas, que está ali um caos, e as pessoas querem de imediato produzir mudanças. Isso aí é um tiro no pé, porque eu vou querer fazer a mudança acontecer sem ouvir as pessoas. Então, quando eu estou ali na minha liderança, seja assumindo um cargo, ou já estou há um tempo, e eu percebo falhas e eu percebo oportunidades de melhoria, eu não posso, como líder, já começar dizendo qual vai ser a mudança, não, eu tenho que fazer um diagnóstico profundo. Porque nesse diagnóstico eu colho mais informações, eu me aproprio mais da situação e eu faço uma coisa que é importantíssima para ter engajamento, que é ouvir as pessoas que estão ali envolvidas na mudança, que estão ali responsáveis pela execução desse processo, que na nossa concepção, na nossa visão, precisa mudar. Então, as pessoas querem participar das mudanças que impactam diretamente no seu trabalho. Eu tenho que abrir espaço, criar espaço para que as pessoas falem e para que elas sejam verdadeiramente, de fato, ouvidas. E aí a gente não dá atenção necessária para esse tempo emocional. A mudança, ela não é só um desafio técnico, a gente já viu isso aqui em outras aulas. É um desafio psicológico, subjetivo. Então, não é só o tempo cronológico, é o tempo emocional. O tempo cronológico para a mudança acontecer pode ser igual para todo mundo, agora o tempo emocional é diferente. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma forma de ver, e eu preciso respeitar e aprender a lidar com isso, senão a gente não vai conseguir implantar a mudança. A gente vai se esforçar e botar todo o nosso esforço a perder por não enxergar que esse tempo emocional faz parte dessa equação e a gente precisa aprender a lidar com ela. Então, entendendo melhor essa resistência, por que que ela acontece, como que eu lido com ela e como que eu posso transformar essa resistência em engajamento, vem o papel do líder. Como que o líder pode trabalhar essa resistência ao seu favor? Não é indo contra ela, não é reclamando dela, porque ela vai acontecer. Toda mudança gera resistência. O ser humano tem essa resposta emocional diante do novo. Cada um responde de maneira diferente. Tem gente que é mais aberta, que é mais adepta, que tem um comportamento mais empreendedor. Tem pessoas que são mais ali fechadas, têm uma visão de mundo menor. E aí o líder precisa liderar todo mundo, todo tipo de mentalidade, na hora de implantar uma mudança. E aí o que é que ajuda a ele a executar esse papel com maestria, com mais êxito, com mais chance de gerar bons resultados? Primeira coisa, que ele tenha uma comunicação empática e transparente sobre essa mudança. Essa comunicação precisa ser profunda, alcançar o porquê da mudança. A gente já falou aqui da falta de clareza. E ela precisa ser empática. O que é uma comunicação empática? É uma comunicação que eu considero a perspectiva do outro, não é só a minha perspectiva, não é só a minha forma de ver. Porque é muito fácil a gente dizer assim: ah, mas as pessoas não têm adesão a isso porque as pessoas são muito difíceis. Não, se coloque no lugar dele, se coloque que esforço que ele tem que fazer, que nível de mentalidade que a pessoa tem que ter, qual é o entendimento que ela tem que ter para colocar aquilo em prática. As pessoas não fazem as coisas, não é só porque elas não querem, não. Muitas vezes elas não sabem como fazer, quando fazer. Se sentem inseguras, ficam com medo, se sentem constrangidas muitas vezes em colocar aquilo em prática por alguma razão que eu só vou saber, minha gente, se eu me comunicar. Se eu tiver essa comunicação que considere a perspectiva do outro, que seja transparente, que seja clara, que não tenha segundas intenções e que respeite de fato
a perspectiva do outro. O papel do líder é fazer essa escuta ativa, essa escuta que considera o outro nas suas inseguranças, nos seus medos, nas suas dúvidas, e que eu possa acolher essas emoções, não com interpretações e visões rasas, superficiais de que gente é difícil ou que gente não tem compromisso. Não, pessoal. Escutando ativamente e acolhendo as emoções das pessoas da minha equipe. Ah, Suzane, eu não sei fazer isso. Pois vamos nos preparar, pessoal. A gente tem que se preparar, porque isso aqui é central. Se eu quero ter engajamento, se eu quero ter adesão, não adianta instrumento, não. Não adianta ferramenta, não adianta eu pegar modelo do outro serviço para aplicar no meu. Não. Eu tenho que aprender a escutar e a acolher as emoções da minha equipe. E aí, um ponto importantíssimo: cuidar de mim. Aprender a me liderar, para que eu possa liderar os outros, aprender a lidar com as minhas emoções, me conhecer, equilibrar as minhas emoções para que eu possa conduzir os outros. O maior erro de uma pessoa é querer liderar a equipe se ela não consegue se liderar. Ela não consegue conduzir as próprias mudanças na sua vida que só dependem dela. Ela não dá continuidade às suas mudanças. Então, como é que ela quer liderar equipes? Então, tem algum ponto aí que precisa ser ajustado. Então, aqui com essa conversa, com essa aula de hoje, a gente quer te ensinar a olhar de maneira mais positiva e mais leve, mais tranquila para a resistência, para que você possa lidar com ela. E você, líder de mudança, entender o seu papel. Independente se você tem cargo ou não formal de liderança, se você tem ali uma equipe no dia a dia, na rotina, você é um líder de mudança. Porque você vai precisar melhorar os teus processos e você não melhora se não mudar. E você não muda se não engajar as pessoas. E você não engaja se você não acolher emocionalmente essas pessoas. Certo? Então, aqui, pessoal, é um sacudir, é um abrir a mentalidade para que você se posicione de maneira diferente, tá bom? E se você quer aprofundar, se você sente que precisa ir para um outro nível, de capacidade, de empenho para implantar mudanças, você tem hoje uma grande oportunidade nas suas mãos, que é a rota humanizada da mudança. Todo o nosso método, toda a nossa abordagem central, centralizada no ser humano, tudo que a gente está conversando aqui nessas aulas, de maneira aprofundada, com um método, com ferramentas, com instrumentos, mas que possam te ajudar a fortalecer a tua mentalidade, trabalhando esse terreno para que as ferramentas consigam cumprir o seu papel. E se você está aqui assistindo essa aula hoje, é porque você já ganhou 50% de bônus para se inscrever na nossa mentoria Rota Humanizada da Mudança. É só aproveitar a oportunidade, parar de reclamar, parar de buscar culpados e justificativas, porque você não tem o engajamento e adesão da sua equipe, e aprender, de fato, como gerenciar mudanças. Mas se você não vai para a Rota H da mudança, com essas aulas aqui, se você aplicar, você já vai ter um resultado mais promissor, um resultado diferente. Mas se sente que precisa evoluir, que precisa aprofundar, a Rota H da mudança, a nossa mentoria temática está com as portas abertas esperando você, só depende da sua decisão, da sua escolha de vir a aprender, de vir a ser um líder da mudança de verdade, com essa grande oportunidade, que é 50% de bônus, fora todos os outros bônus que você vai ganhar, que todos ganham quando passam a ser alunos na nossa mentoria. Aproveitem a aula, aprendam, apliquem e aprimorem cada vez mais a capacidade de vocês conduzirem mudanças.